Olá pessoal, Pedro aqui. Agora que o Álvaro já explicou para vocês os fundamentos do Python, eu queria entrar um pouco na lógica de programação e dar alguns exemplos de como que a gente vê isso no dia a dia. Eu vou abrir aqui o meu notebook. Acho que é diferente para o Mac, para o Windows, para o Linux. Mas o notebook é um negócio bem interessante, eu sempre uso como um bloco de anotações mesmo de ideias de programação, um pouco como o bloco de notas de jornalista mesmo. É bom lembrar que tudo que eu digitar aqui, tudo que eu escrever vai estar passado a limpo depois dessa aula, mas eu acho que é importante que você vá seguindo as ideias e vai praticando lado a lado do que a gente vai mostrando aqui. Um dos primeiros conceitos importantes na computação é o controle de fluxo nos algoritmos, nos programas, que é o que a gente aprendeu do if-else, né? If alguma coisa, faça isso, else, ou seja, se outra situação, faça esta outra coisa. E eu acho que um bom exemplo de como isso funciona, que a gente vê no dia a dia, são os quiz. Sabe, essas quiz tipo do BuzzFeed que você pergunta, faça esse teste, quão insuportável você é, por exemplo, e você vai lá, marca as coisas aqui que você faz que deixa as outras pessoas pistola, e no final ele te dá o resultado dependendo do que você marcou. Então, se eu marquei esse aqui, se eu marquei esse aqui, eu marquei duas opções. Eu rodo o programa quando eu aperto para mostrar os resultados e ele dá que com duas respostas a minha classificação em termos de insuportável, quão insuportável eu sou, é essa aqui. Então a gente vai tentar reproduzir isso em um programa. Vamos tentar ver passo a passo como que a gente faz um quiz do BuzzFeed. A programação nada mais é do que você pegar um negócio complexo e separar em pequenos processos. Então, o quiz do BuzzFeed é um processo grande que tem vários pequenos processos. Uma das coisas que ele faz é mostrar as opções. A outra coisa que ele faz é contar as coisas que você marca. E a última coisa que ele faz é calcular, baseado no número de coisas que você marcou, ele dá uma resposta. Então, o programa seria, o primeiro passo, mostrar opções. O segundo passo seria calcular ou mostrar, capturar os inputs. E o terceiro seria calcular resultado baseado nos inputs. A gente pode dizer que quando você começa o quiz, o seu grau de insuportabilidade é igual a 0. Você não marcou nenhuma opção. Então ele é 0, quanto mais opções você marcar, maior é esse índice. E se a gente deixar tudo em branco, ou seja, não marcar nada, e a gente rodar o programa, ele vai dizer que você é a pessoa mais legal do mundo. Muito bem, então se insuportabilidade foi igual a 0, note que agora eu estou fazendo uma comparação, né? Eu estou tentando fazer um statement que a variável insuportabilidade tem o valor exatamente igual a 0. Eu quero que ele mostre na tela: você é a pessoa mais legal do mundo. Se insuportabilidade for outra coisa, o outro valor que não seja 0, ou seja, else, print, talvez você seja meio chato. Certo? Eu rodo isso aqui. Como insuportabilidade eu dei lá no início que era 0, ele imprime, ele dá o print na tela de você é a pessoa mais legal do mundo. Se eu mudar para 5, ele diz talvez você seja meio chato. Então esse é um programa bem simples que te dá duas possibilidades. Mas é claro que as pessoas não são 8 ou 80, então além de if e else, os programas têm outras opções, tem uma árvore de decisões maior. Então a gente vai escrever if e elif, ou seja, se insuportabilidade não for igual a 0, a gente pode dizer que se insuportabilidade for maior que 0 and, ou seja, além dessa condição, a gente tem uma outra condição que é insuportabilidade for menor que 10, a gente vai mostrar a resposta: você não é perfeito. Certo? Então agora a gente tem com 5, a gente tem 3 gradações. 0, a gente pode testar aqui, 0 dá uma coisa,
5, 6 ou 9 da outra, e qualquer coisa acima disso, a gente tem uma última resposta. Tá? Então é assim que você cria uma árvore de decisões, e vários programas são, em essência, uma árvore de decisões. Agora, se eu quiser acrescentar outros parâmetros, eu posso também. Então vamos dizer que eu quero insuportabilidade maior que 10 e menor que 20. Pode também imprimir outra coisa. Um negócio interessante, é importante sempre falar isso em programação, é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não há uma forma só de escrever isso. Eu poderia, em vez de fazer desse jeito, elif insuportabilidade maior que 10 and insuportabilidade menor que 20, eu posso deixar só uma vez aqui essa palavra dos infernos e colocar ela é menor que 20 e maior que 10. Vai dar a mesma coisa. Se eu mudar a insuportabilidade aqui para 21, ele vai dar, talvez seja meio chato. Se eu colocar 15, ele vai dar o Deus me livre e guarde, e assim por diante. Então eu posso escrever ao mesmo tempo isso aqui, insuportabilidade maior que 0, n insuportabilidade menor que 10, ou eu posso escrever dessa maneira reduzida aqui. Tá vendo que eu estou fazendo duas comparações ao mesmo tempo numa mesma linha. É uma maneira mais elegante de você escrever a mesma coisa, e em Python você sempre vai ter uma maneira mais curta e mais elegante, mas às vezes não tão visível de escrever alguma coisa. Muito bem, agora qual que é a diferença disso aqui para qualquer programa na internet? É a interatividade. E como é que a gente acrescenta interatividade aqui no notebook? A gente pede um input do usuário. Então, logo antes de rodar aqui, a gente pergunta, numa escala de 0 a 30, quão chato você é. E a gente espera o resultado e a gente vai fazer uma comparação. Se eu rodar isso aqui, vai dar um erro. Vou mostrar para vocês. Eu coloco aqui, vamos supor, 5. Aí ele vai dizer que type error, vai dar uma mensagem meio doida aqui que ele está dizendo que não dá para comparar na prática string com int. A minha resposta é sempre um string, ou seja, uma palavra, alguma coisa que eu digitei, e as comparações que eu estou fazendo aqui são sempre numéricas. Como é que eu resolvo isso? Eu mudo o input aqui. Então a insuportabilidade vai ser um int desse input. Eu estou transformando o input numa integer, num número inteiro. Então a gente roda de novo, eu dou a escala 5 e ele vai dar a resposta certa, você não é perfeito. Agora é claro que o quiz ele só é interessante porque ele não pergunta numa escala de 0 a 30 quão insuportável você é. E sim, ele faz várias perguntas e a partir das respostas ele dá este número numa escala. Então como é que a gente reproduz isso no nosso programinha aqui? A gente vai, de novo, começar com insuportabilidade igual a 0 no início. Antes de começar qualquer pergunta, esse número é 0. Então, a primeira resposta é input. Você gosta de fazer cócegas nas pessoas? Esse é o traço de uma pessoa bastante insuportável, certo? Então, como que a gente atribui um valor a essa resposta? A gente pode dizer, se a resposta 1 for igual a x, a gente aumenta essa insuportabilidade que começou em 0 em 1, igual a insuportabilidade, ou seja, o valor anterior, mais 1. Então a gente faz a pergunta 2. Resposta 2. Input. Você tem o hábito de interromper os outros? Mesma coisa. Se a resposta for igual a x, a gente aumenta a insuportabilidade em 1. Note que a gente não precisa fazer sempre o mesmo o if e o else sempre. A gente está dizendo, se a resposta for essa, faça isso. Se não, não faça nada, que a gente quer manter a insuportabilidade no mesmo número.
Eu não vou reproduzir todas as perguntas aqui, mas você pegou a ideia, né? Basicamente eu vou gravando a resposta de cada uma das perguntas e vou somando ao insuportabilidade inicial, que era 0. E aí depois eu comparo isso com a minha tabela e dou um resultado. Então, se a gente rodar o programa aqui, eu gosto de fazer cócega nas pessoas. Sim, você tem o hábito de interromper os outros, não vou responder nada. Ele diz que você não é perfeito porque está aqui, a insuportabilidade não é 0. Ela é maior que 0 e é menor que 10, então ele deu essa resposta aqui. Agora é importante notar que eu escolhi x, que é um negócio bem específico. Se eu colocar x maiúsculo, ele não vai marcar a insuportabilidade, ele não vai aumentar. Porque tá vendo que eu fiz essa comparação igual a igual a x minúsculo? Então você tem que marcar exatamente o que ele pediu. Na web isso é simples, porque existem programas que na prática, quando você aperta um botãozinho, ele marca um X no programa. Mas aqui no Jupyter Notebook você tem que ter cuidado que as comparações são de coisas exatas. Então maiúsculas e minúsculas são coisas diferentes. Certo? Agora pega esse código aqui e vai tentando outros if, else, outras combinações de if, elif, else para fazer o seu próprio quiz. E quando você topar com alguma coisa na internet, tenta pensar nele como um programa, quebrar ele em processos menores e ver se essa lógica de if, else, dessa árvore de decisões funciona e como que você desenharia isso para fazer o seu próprio programa.